Olha só, vamos ser honestos, né? A ferramenta importa. Se você vai contratar alguém, não importa qual profissão ele tem, você sabe que as ferramentas que ele usa podem ajudar muito a executar um trabalho melhor, correto? E como profissionais de marketing, também profissionais que trabalham na internet com projetos digitais, não é diferente. Por isso, nesse vídeo você vai aprender como utilizar a ferramenta que hoje eu considero que é a Ferrari para a gestão de projetos digitais, ClickUp. Que inclusive tenho a felicidade de dizer que foi traduzido para português recentemente. Sim, ClickUp passou mais de 3 anos só na versão em inglês, né? Que era a versão nativa do aplicativo, e agora a gente tem aí o software, aplicativo e tudo mais traduzido em português. Então nesse vídeo você vai aprender como utilizar, para que ele serve, quais são os benefícios, qual é o custo-benefício, vamos falar do financeiro e mais do que isso, para você chegar até o final do vídeo, você vai entender como que você vai usar boa parte dos recursos e como que ele vai se adequar ao seu estilo de trabalho, independente de qual projeto digital você precisa gerenciar. Se você já utilizou Trello, Asana ou algum outro software aí para gerenciar suas tarefas, seus projetos, você vai notar algumas similaridades. E a real é que é o seguinte, o ClickUp fez uma coisa inteligente que talvez não sei se é a mais ética de todas, mas basicamente eles pegaram todos os melhores recursos das ferramentas e colocaram numa só com uma usabilidade muito interessante, muito legal. Eu vou botar aqui na tela para você já, para a gente começar com a mão na massa. E quando você faz o seu cadastro no ClickUp, a primeira tela que você vai encontrar é essa tela aqui, tá? Primeira coisa que você vai dar nome aqui é o seu espaço de trabalho. Em inglês, antigamente era Workspace, né? Em outros vídeos aqui do canal você vai me ouvir falar essa nomenclatura, mas é basicamente o seu espaço de trabalho, que também, como eles mesmos indicam, pode ser o nome da sua empresa, da sua organização, tá? Ou até mesmo do seu projeto. Não recomendo que seja o nome do seu produto, você vai entender o porquê. Então aqui vamos imaginar que a gente tenha uma empresa aí, eu tenho a minha, né? Que é a nossa comunidade, que é o Coletivo. Então, Coletivo, esse é o nome aqui da minha empresa, ok? Aqui, nessa parte, eu consigo ou modificar a cor aqui do meu espaço de trabalho, ou eu consigo já subir a minha logo aqui para ficar bem personalizado, e aqui eu já tenho uma personalização mais interessante do que a maioria das outras ferramentas já oferecem para gente. Isso aqui é só critério de pesquisa, tá? Vou colocar aqui apenas eu que vou utilizar, e aqui ele tem uma coisa muito legal, ele já vai te perguntar se você gostaria de importar tarefas de outras ferramentas que de repente você já utilize. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo, esteja usando o Trello, o Asana, o Basecamp, o Monday, o Todoist, ou até mesmo você tenha tarefas bem organizadas lá dentro do seu Excel, você pode trazê-las para cá usando a importação direta. Nesse momento eu não vou falar sobre esse assunto aqui de importação, tá? Então vamos começar uma conta do zero clicando aqui. Beleza, então agora vá e mude o mundo, bora exportar com o ClickUp, fechou? Então ele vai preparar aqui nossa área de trabalho para a gente. Enquanto isso eu queria dizer para você uma coisa bem importante. Aqui no canal a gente trabalha várias linhas de conteúdo, do estratégico ao ferramental. Nem só de ferramentas vive o homem, mas também nem só de estratégia. A gente precisa conciliar os dois. Então, muitas das coisas que a gente está falando por aqui, fique tranquilo que se não ficar muito claro para você, a gente vai complementar com outras aulas que até o final desse vídeo eu vou te direcionar sobre os recursos, ferramentas e tudo mais, com outras aulas que nós temos aqui no canal. Então, voltando aqui para a tela, a primeira coisa que você vai ter aqui quando você abre e cria sua conta no ClickUp é essa tela. A primeira pergunta que ele vai fazer para você é se você quer habilitar as notificações do navegador. Eu não vou habilitar aqui agora, eu simplesmente vou ocultar. Então, a gente nota que aqui nós temos vários botões, né, algumas coisas, e eu vou começar separando em 2 quadrantes aqui para você, ok? Vamos começar com essa barra lateral esquerda aqui, ok? Que é essa barra branca que, inclusive, clicando aqui em cima, a gente consegue minimizar ou maximizar. O objetivo disso é deixar a sua tela mais clean ainda para ver as suas atividades e os seus projetos. Aqui, então, nós temos o início, as notificações. Clicando aqui em mostrar mais, ele vai nos mostrar aqui mais alguns botões, ok? Conforme a gente vai avançando, eu vou explicando cada um deles aqui, fique tranquilo. Tudo será coberto aqui nesse nosso tutorial, que a promessa é que ele é completo. Então aqui, vamos pegar o primeiro botão, que é o botão de início, ok? Quando você faz login na sua ferramenta, a primeira coisa que você vai ver é essa tela aqui. Algumas coisas aqui são personalizáveis e agora eu vou explicar para você para que serve essa nossa homepage, que é o início. Aqui, começando pela barra superior, nós temos aqui um calendário, uma agenda e menções. Isso aqui, eu vou explicar o calendário, que é uma coisa ultra interessante do ClickUp, que é basicamente, você consegue acoplar aqui e importar e sincronizar o seu calendário do Google Calendário ou outros calendários em tempo real. Isso é legal porque se você usa, por exemplo, muito Google Calendário para organizar sua agenda e tudo mais, você consegue importar e manter ele atualizado aqui. Você vincula basicamente o ClickUp ao seu calendário e aí o que acontece? Você não precisa ir lá no calendário para ver aqui os seus compromissos do calendário lá do Google Agenda ou de outras agendas que você tem. Então,
Não vou falar agora sobre essa parte do calendário, como sincronizar, mas saiba que o recurso existe e depois ele vai aparecer aqui na lista, tanto os compromissos de tarefa do seu projeto, quanto os compromissos que você tem lá no Google Calendário, ok? Aqui em formato de agenda, basicamente os compromissos ali com data e horário, tá? E percebe que conforme eu vou clicando aqui, ele vai interagindo na tela comigo, e o mais legal é que aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo colocar o que eu quero ver na minha visão. Parece óbvio isso, né? Mas nem toda ferramenta oferece a personalização. Então, se você não vai usar o calendário, não precisa ver isso agora, basicamente você pode clicar ali que ele minimiza para você sem problema nenhum, tá? Agora, essa parte de menções eu vou falar quando a gente chegar aqui na etapa de notificações, que tem mais a ver com ela, então por enquanto vamos deixar esse botãozinho ali de lado. Lineup, basicamente, Thiago, isso aí tá em inglês, mas basicamente o lineup significa o quê? Inclusive aqui ele já traz pra gente ali uma descrição quando a gente coloca o mouse em cima desse balãozinho. É uma ordem de tarefas priorizada para cada pessoa. Então o clicar permite que você coloque de repente uma prioridade para alguém através do lineup. Tem outras formas de fazer isso também, mas aqui é uma das opções, e você também consegue colocar as suas tarefas quando a gente criar elas mais à frente para adicionar um lineup e trabalhar com prioridade. Tendências basicamente são as tarefas que você mais tem trabalhado, isso ele traz automaticamente aqui pra gente, conforme a gente vai modificando aqui as nossas tarefas dentro do ClickUp, ou seja, dentro dos projetos que a gente vai ter aqui. E aí aqui, basicamente em meu trabalho, você tem os seus afazeres de hoje, ele vai aparecer aqui na lista para você as tarefas que você tem, atrasadas, próximas tarefas e tarefas desagendadas. Isso aqui você vai perceber que quando a gente atribui a tarefa para alguém, ou seja, a gente coloca, por exemplo, enviar um relatório para o cliente, você marca a pessoa responsável por fazer esse trabalho, essa pessoa vai ter a sua área de trabalho, assim como você tem a sua, e se for você ou algum funcionário seu, vai aparecer aqui como desagendado se ele tiver sem data. Então temos um responsável, mas não temos data. Nesse caso, vai aparecer aqui em desagendado, ok? Essa é a nossa homepage, nossa área de trabalho, então quando a gente entra aqui na nossa área de trabalho, basicamente você vai ter as atividades para hoje, as tarefas atrasadas, próximas tarefas, enfim, você vai ter todas as suas tarefas aqui organizadinhas para você. Comentários, vou falar mais sobre isso aqui na etapa de notificações. Concluídos são as tarefas que você vai concluindo aqui dentro do seu espaço de trabalho, e delegado basicamente é quando você delega para alguém tarefas que você quer garantir que elas sejam feitas, né? Foi um pouco do que eu falei, é um pouco redundante isso aqui, mas você consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais interessante com outro recurso. Eu mesmo não uso muito isso aqui. Vamos então aqui para a parte de notificações, ok? O que são as notificações? Primeiro que a gente sempre tem aqui várias frases motivacionais que o ClickUp dá pra gente, mas basicamente as notificações funcionam como se fosse um sistema muito parecido com as notificações lá do Facebook, sabe? Quando alguém curtiu o seu post, te notifica. Quando alguém comenta o seu post, vai te notificar também. Instagram, quando alguém menciona você, você recebe uma notificação. E por aí vai. Esse sistema aqui, ele é basicamente um sistema de notificações inteligentes para as tarefas. Então você vai ser notificado tanto aqui no navegador quanto no aplicativo. Sim, o ClickUp tem um aplicativo mobile, né, para o celular muito legal, e que você vai conseguir gerenciar as mesmas coisas do computador também no seu celular. E olha, eu vou te falar, o aplicativo do ClickUp é muito legal, inclusive melhor do que o do Trello e melhor do que o do Asana, que são dois que eu considerava que já eram bons. Então ele já veio com várias melhorias ali. Então, quando você tiver uma nova movimentação na atividade, seja uma movimentação de alguém que comentou na tarefa com alguma dúvida, por exemplo, vou te mostrar na prática como isso acontece daqui a pouco. Você também pode ser notificado caso alguém mova um status da atividade, por exemplo, para fazendo, para pronto. Quando você muda a atividade de uma tarefa, né, quem usa muito Kanban tem a fazer, fazendo, feito. Então se, por exemplo, alguém mover a tarefa de a fazer para fazendo, você vai receber uma notificação e você vai saber em que os seus colaboradores estão trabalhando naquele momento, tá? Você, a sua equipe, tudo mais. Aqui, basicamente, você vai conseguir ter um filtro. Você vai poder filtrar as suas notificações para apenas menções, ou seja, eu posso te mencionar o seu nome dentro de uma atividade, e aí, basicamente, você vai poder filtrar aqui quem mencionou você e em que foi mencionado o seu nome dentro aqui do ClickUp. Atribuídas para mim, tarefas que receberam ou tiveram alguma movimentação e que você vai ser notificado porque ela é uma atividade atribuída para você, você é o responsável. Então vamos imaginar que você é o responsável por fazer a copy de uma atividade, ou fazer o design, ou fazer um site, e aí de repente alguém comenta lá dentro dessa atividade e você vai ser notificado. E todos são tarefas que de repente você está participando de outras atividades que você não é o responsável, mas que você estava lá dentro por algum motivo sendo notificado. Então ele vai aparecer aqui para você. Muito legal porque você consegue ir filtrando isso aqui na rotina. Lembra que eu falei para vocês que aqui no início a gente tinha menções? É basicamente o que tem dentro das notificações, só que só com menções.
que eu já expliquei o que são. Metas, eu não vou trabalhar agora com vocês, mas basicamente você pode ter aqui metas transformadas em realidade. Quando a gente configurar aqui os nossos espaços, que eu já vou te falar o que é isso, você vai conseguir transformar isso num pequeno projeto dentro da sua ferramenta de gestão. E para que isso serve? Imaginar que você trabalha num projeto mais extenso, como por exemplo o lançamento de um curso online, ou como por exemplo o desenvolvimento de um aplicativo, ou até de repente você vai ter um novo negócio que você quer organizar ele desde o início. Isso é uma meta que você tem. Essas metas terão atividades, várias atividades ali muito provavelmente, 10, 15, 20, 100, 200 atividades para chegar até o fim. Então aqui você vai configurar uma meta. O passo a passo aqui é bem simples e eu vou explicar para vocês depois como que a gente faz isso aqui, mas basicamente ele vai criando um percentual de progresso, ele vai criando para você um percentual de conclusão e você consegue fazer uma gestão também assertiva do seu projeto por aqui. Mas calma, o que eu tô falando até agora aqui, se você já gostou, dá um like aqui no vídeo, mas eu quero que fique claro para você que essa ferramenta aqui, ela tem um poder impressionante de organização de qualquer tipo de projeto, que é o que nós faremos agora aqui nos nossos spaces. Mas afinal de contas, o que é um space, né? Ou espaços aqui, trabalhando na tradução. Vou criar um novo espaço aqui com você, mas é basicamente onde você vai inserir os seus projetos, os seus produtos, suas atividades e tudo mais. Mas isso de forma organizada. E eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Então vamos imaginar que nós temos aqui o nosso setor de marketing. E aí fica uma orientação e uma sugestão para você, é que você crie os seus espaços como se fossem os setores da sua empresa. Então você pode ter o setor de suporte, o setor de marketing, o setor de a parte de finanças, um produto que é uma mentoria, por exemplo, uma consultoria. Então eu recomendo que você coloque aqui o setor que você trabalha aqui no seu espaço, tá? Então aqui vamos imaginar que eu tenha o meu espaço de marketing, ok? Vou dar Next aqui. Lembrando que você também tem vários modelos de espaços prontos que você pode ver aqui na loja, tá? Ele já traz para você várias formas de organizar e tudo mais. Eu recomendo tomar muito cuidado com isso aqui, porque esses modelos eles não estão traduzidos e além disso, eles servem para negócios muito abrangentes e nem sempre te ajudam muito. Recomendo que pelo menos os primeiros você comece do zero para você entender como as coisas funcionam. Então vou clicar em próximo. Aqui ele já permite que eu personalize o meu espaço com ícones, isso é muito legal, ícones e cores, e você também pode fazer o upload de um ícone personalizado ali para o seu espaço, tá? Então aqui, setor de marketing, eu vou escolher aqui um outro emoji, tá? Basicamente um outro ícone aqui, que vai ser esse, beleza? Vou manter ele aqui, esse tom de roxo, vou clicar em próximo. Aqui ele tem uma questão muito legal que outras ferramentas ou só tem no plano pago ou elas têm uma limitação e uma organização um pouco confusa, que é basicamente com quem você quer compartilhar esse seu espaço de trabalho. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que você tem o seu setor de finanças. Finanças onde você vai colocar números, faturamento, você vai colocar dados sensíveis do seu negócio. Então é justo que basicamente você não tenha eles expostos a todo mundo que trabalha na sua equipe e que vai entrar dentro do seu ClickUp, correto? Uma coisa muito legal do ClickUp é que você consegue gerenciar os níveis de acesso dentro aqui do espaço, das pastas e das listas, que é o que a gente vai falar a seguir. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você consegue controlar níveis de acessos e quem vai ter acesso ao quê? Isso já no plano gratuito, tá? Então, isso é muito legal, porque outras ferramentas só tem isso no plano pago, na maioria das vezes. Então, aqui, você pode selecionar aqui todo mundo do coletivo que está nesse espaço de trabalho aqui, pode acessar todas as informações que a gente vai colocar dentro, ou não, a gente quer deixar privado. E aí aqui, conforme você vai adicionando as pessoas dentro do seu espaço de trabalho junto com você, você consegue adicioná-las ou retirá-las a qualquer momento, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar padrão, quero que todo mundo do meu espaço de trabalho tenha acesso a isso. Vou clicar em próximo. Isso aqui do ClickUp é muito legal. Você consegue personalizar os status que as tarefas vão assumir. Lembra que eu falei mais cedo para vocês sobre o Kanban? Tem gente que trabalha, por exemplo, aqui ele até vem como padrão, tá em inglês e a gente pode traduzir eles aqui, tá? Então tem o a fazer, fazendo ou em progresso, né? Aqui pode ser de repente revisão, beleza? E feito. A gente pode traduzir isso aqui tudo. Então, os status, a gente tem várias aulas aqui dentro do canal onde eu falo sobre maneiras diferentes de usar, mas eu vou manter o padrão que isso aqui funciona para muita gente. E o que eu quero que você saiba é, você tem várias opções de status diferentes, inclusive criar novos modelos. Então vamos criar um modelo aqui, por exemplo, status de marketing 2.0. Vamos imaginar que a gente tem isso aqui, que são status onde a gente vai colocar a fazer, fazendo. Vamos adicionar um status específico aqui que é em revisão. Um outro aqui que eu quero ter também, por exemplo, que é aprovação. Vamos imaginar que isso aqui tivesse, isso aqui não é um fluxo perfeito, tá? Eu tô montando só para elaborar exemplos aqui com vocês mais à frente na aula. E eu quero que isso aqui tenha uma cor diferente, as cores importam aqui, o design importa aqui bastante. Depois eu vou mostrar para vocês como que eles vão assumir ali uma estética mais para frente. Então aqui eu vou adicionar um status pronto e vou arrastar ele aqui para baixo, que é o status de concluído.
ok? Tiago, qual que é a diferença desse status de concluído para o status fechado? Eu vou explicar mais à frente para vocês, tá? Por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é traduzir. Então temos aqui o nosso template, Marketing 2.0, vou salvar esse template e a gente teremos esse acesso aqui a fazer, fazendo em revisão, aprovação. Lembrando que você pode adicionar o qual você quiser, status pronto e status encerrado. Vou clicar em próximo e aqui, isso do ClickUp é muito legal. Dentro da própria ferramenta você tem vários recursos que você pode adicionar ou não dentro do seu espaço de trabalho. O que isso quer dizer? Você pode adicionar, por exemplo, um elemento de prioridade ou não. Elemento de prioridade, eles são como se fossem umas bandeirinhas, como urgente, importante, prioridade normal ou sem prioridade. Vou mostrar para vocês como funciona mais para frente. Você pode adicionar ou não sprints. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque as sprints têm vários minutos ali para poder utilizar, mas é uma ferramenta legal também. Você pode adicionar tags, você pode permitir ou não que as tarefas tenham múltiplos responsáveis. Então vamos imaginar que na tua filosofia de trabalho você fale, bom, para mim uma tarefa só tem um dono, porque cachorro que tem 2 donos morre de fome ou engorda. Ditado popular que, cara, na gestão funciona muito. Então, quer ativar ou não múltiplos responsáveis? Você decide. Lembrando que você pode fazer todo o setup aqui, basicamente, desse espaço aqui que a gente está configurando e depois você pode ativar ou desativar essas opções de novo. Isso aqui é editável lá na frente também. Então, não se preocupa em estar certo ou errado nesse momento. Campos personalizados, para que servem? Vamos imaginar que você tem aí, dentro do seu projeto, a necessidade de adicionar um campo como, por exemplo, telefone do cliente ou e-mail do cliente, ou de repente você quer adicionar um campo de sim ou não para alguma informação. Você pode fazer isso. Se ficou confuso, fica tranquilo que eu vou te explicar ali na frente quando a gente chegar na hora de criar as atividades, que eu vou te mostrar como que funciona, tá? Rastreamento de tempo estimado. Isso tudo aqui vale uma aula só para explicar isso aqui que a gente vai gravar aqui no canal futuramente. Mas por enquanto você encontra tudo isso aqui com basicamente um clique de mouse de distância. Você move o mouse aqui no balãozinho, ele te explica o que é isso aqui. O que é o rastreamento de tempo, o que é remapear datas vencidas da subtarefa. Ele te explica tudo. Então dá uma olhadinha nisso aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou pegar alguns que eu sempre utilizo e que eu gosto de usar, que é prioridade, esse de e-mail, campos personalizados, tags múltiplos responsáveis, aviso de dependência e vou colocar o tempo estimado, rastreamento de tempo, pronto. Beleza. Vou clicar aqui em próximo, selecionei os meus Click Apps. Agora, cara, isso aqui do ClickUp foi o que ganhou meu coração. Juro para vocês. O ClickUp ele tem um recurso incrível que basicamente você pode ter várias formas diferentes de visualizar as atividades. O que isso significa na prática? Vamos imaginar que você queira ver as atividades como se fosse uma lista. Então aqui nós temos a visualização padrão, que inclusive ela é obrigatória, de lista. Tiago, eu gosto de utilizar o Kanban, que é basicamente aquelas colunas com a fazer fazendo feito, ou posso também incluir outros status ali, como a gente já configurou, mas eu gosto da visão de quadro, que é aquela visão de colunas onde eu clico e arrasto as atividades e eu vou colocando elas ali. Mas eu quero também ter um calendário, lembrando que isso aqui no plano do Monday, se não me engano, é só no plano pago que você tem acesso. Aqui você já tem no plano gratuito de forma ilimitada o uso. Tiago, é importante para mim ter o mapa e o endereço dos meus clientes de uma maneira visual. Você pode adicionar aqui um mapa também. Aí você tem várias outras formas de ver. Você pode transformar todo o seu projeto num mapa mental, num Gantt, numa linha do tempo e tudo mais. Então, por enquanto, eu vou deixar ativo só esses aqui e eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Vou revisar o nosso espaço, tá? Então, o nome do espaço de marketing, nosso avatar é esse aqui. A gente vai compartilhar com todo mundo do coletivo Espaço de Trabalho. Temos os status das tarefas que a gente configurou ali. Ativamos alguns Click Apps e configuramos alguns padrões de visualização. Pronto, vamos criar o nosso espaço. Feito, espaço de marketing criado. E agora a gente vai começar a nutrir isso aqui com atividades. Mas antes, eu quero passar para vocês uma informação super importante, que é como funciona a hierarquia do ClickUp aqui dentro das atividades e dos projetos. Você tem formas diferentes de alocar informações aqui. Você pode criar o seu setor de marketing e já criar uma lista aqui, por exemplo, uma lista de conteúdo, ok? Vamos imaginar que você tenha isso aqui dentro do seu marketing e já começar a distribuir as tarefas. Ou você pode criar outras ramificações para fazer uma gestão mais assertiva e mais específica, fazendo o seguinte, criando pastas. E basicamente, o ClickUp traz aqui pra gente, inclusive, uma parte, como se fosse um post de blog, basicamente, explicando como funciona. Aqui a gente tem o Workspace, que é a nossa área de trabalho, depois temos os nossos Space, que é isso aqui que a gente acabou de criar, e depois nós temos dentro dos Spaces a opção de colocar listas com tarefas, ou podemos criar também pastas para organizar essas listas dentro. Então, vamos criar na prática aqui um exemplo para que você consiga entender. Então aqui eu vou colocar a pasta de marketing de conteúdo e dentro dessa pasta eu vou ter duas
duas listas. Vou ter Instagram, vou ter YouTube também, tá? Pra gente organizar de uma forma um pouco mais segmentada. Novamente, ele vai perguntar pra gente aqui, você quer compartilhar com todo mundo ou com pessoas específicas? Então aqui, se por exemplo eu desmarcasse isso aqui, ele ia pedir para eu marcar as pessoas que eu quero compartilhar, ou se eu vou deixar privado, posso clicar nesse botãozinho aqui e tornar isso privado, apenas para eu ter acesso às informações, ok? Vou criar a pasta. Perceba que aqui ele já criou pra gente uma ramificação. Então temos aqui o nosso espaço de marketing com a nossa pasta de marketing de conteúdo e aqui dentro temos Instagram e YouTube, ok? E aqui dentro vamos colocar as atividades. Então esse aqui eu vou deletar ele, não preciso mais dele, que foi aquela primeira lista que a gente tinha criado de teste. E agora o que eu vou fazer? Dentro aqui da lista de Instagram, eu posso colocar todas as informações e todas as atividades referentes ao Instagram que eu tenho dentro do meu projeto. Então, por exemplo, tenho aqui a tarefa de postar um carrossel, que são aquelas, basicamente aqueles posts no Instagram que você vai rolando pro lado, se chama carrossel aquilo ali. Então, postar um carrossel toda segunda-feira, tá? Olha que legal. Agora, aqui na atividade, vai perguntar se eu quero colocar uma tag. Como eu não tenho nenhuma tag criada, eu posso criar uma agora aqui. Então, a tag conteúdo, tá? Criei uma tag aqui, depois eu posso mudar a cor, posso fazer várias coisas com essa tag aqui. Beleza? Criei uma tag. Agora eu vou colocar o responsável por essa atividade. Então, o responsável é o Thiago. Quem é o responsável por essa tarefa? Bom, temos aqui a data de vencimento. Qual que é a data que essa tarefa tem que ficar pronta? Então, se é toda segunda-feira, aqui tem já o meu calendário. Então, vamos imaginar que é para amanhã, vamos colocar aqui, por exemplo, que é para postar amanhã às 9 horas da manhã, beleza? Tenho aqui algumas informações e o que eu já posso fazer aqui? Lembra que a atividade é para toda segunda-feira? Eu posso configurar uma recorrência dessa atividade. Ele me pergunta aqui qual que é a recorrência. Eu quero que se repita diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, nesse caso, como é toda segunda, é semanalmente. E ele vai me perguntar, quando que você quer repetir essa tarefa? Então, eu quero repetir ela quando ela estiver concluída, ok? Quando eu concluir essa atividade, ele vai criar uma próxima para a próxima segunda-feira, já com a data automaticamente. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui na prática. E aí, eu basicamente não vou mexer nessa configuração, que eu quero que ele atualize o status para fazer, mas eu poderia colocar, por exemplo, o status para fazer, em revisão, aprovação, mas nesse caso aqui, eu quero que ele entre atividade nova para fazer. Aqui ele vai mostrar no calendário para mim que todas as segundas-feiras, tá? Ele vai repetir essa tarefa aqui para mim. Thiago, eu quero que repita só 2 vezes, não quero que repita para sempre. Então, basicamente, ele vai criar aqui uma tarefa. Eu vou desmarcar essa opção repetir para sempre. Eu quero que repita aqui só 3 vezes. Então, pronto. Ele vai ter a tarefa que eu vou criar agora, mais 3 vezes. Não, eu quero que repita 3 vezes no total. Então, é essa, mais 2 vezes. Ele já me mostra aqui no calendário. Vou salvar e posso definir uma prioridade. Isso aqui é uma prioridade baixa, normal, alta ou urgente. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma prioridade alta, porque essa tarefa é bem importante. Vou clicar em salvar. Pronto, temos aqui a nossa tarefa já configurada, com data, com início e tudo mais. E ela já vai entrar no nosso calendário. Vou mostrar para vocês ali mais para frente, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar mais 3 tarefas aqui só para a gente ter algumas opções para que fique mais rico aqui a nossa aula para te dar um exemplo, ok? Então vou criar bem rápido para que não tome muito tempo da aula aí de vocês. Então, perfeito. Acabei de colocar aqui as atividades. Vou fechar essa telinha aqui porque ela não tem relevância nesse momento. E o que a gente tem? Temos 2 atividades aqui e eu também criei mais 3 atividades ali dentro da nossa lista de YouTube. Lembra dela? A gente já vai voltar nela ali. Qual que é a relevância de a gente colocar as atividades aqui e para que basicamente eu estou criando alguns exemplos para você? Para que você perceba que aqui em cima, quando a gente clica em quadro, as mesmas atividades que nós criamos ali, ele aparece numa lista. Ele aparece basicamente em colunas, igual o Trello. Quem gosta do Trello tá aqui. Basicamente temos aqui a atividade com as tags, ultra organizado, e caso eu comece a fazer essa atividade, eu posso só clicar e arrastar nela aqui. Agora está em revisão, está em aprovação. Você consegue colocar os status aqui das atividades, ou se ela está pronta, por exemplo. E a mesma coisa acontece quando você clica aqui no calendário. Você tem uma visualização de todas as suas tarefas, tá? Essa aqui está no status diferente, eu já vou mostrar para vocês o porquê que ela tá assim. E essa aqui, só vou tirar ela de pronto e vou deixar aqui, vou colocar ela aqui no status fazer. Então aqui no calendário eu consigo ver as atividades que eu tenho aqui no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, aqui em formato de calendário. O mais legal é que clicando aqui você consegue abrir a atividade e configurar todas as informações dela aqui dentro, que eu já vou chegar nessa parte e vou mostrar para vocês. Então o que a gente falou até agora? Basicamente nós temos o nosso espaço de marketing, dentro dele o marketing de conteúdo, onde a gente tem a nossa pasta, onde a gente consegue organizá-las aqui com as informações mais segmentadas dentro dela, e aqui nós temos os lugares que a gente vai gerenciar essas atividades, né? Então temos aqui o Instagram, temos o YouTube e assim sucessivamente. E aqui nós temos em formato de lista, né, as nossas atividades. Uma das coisas mais legais do ClickUp é que quando você clica na tarefa, você consegue atribuir, colocar várias coisas dentro dela, como por exemplo, aqui dentro da própria atividade, você consegue digitar texto, mas mais do que isso, se você digitar barra, você consegue inserir tudo isso aqui para melhorar
o entendimento do colaborador, enfim, você consegue editar aqui todas as informações que você precisa para tornar isso aqui mais rico. Então você consegue adicionar checklist. Então, por exemplo, o carrossel aqui toda segunda-feira. Então, o carrossel tem que ter um título interessante, criar um título interessante. Ele também tem que ter uma descrição que leve para a bio do perfil, por exemplo, né? Um linkzinho na bio. Tem que ter também, no mínimo 5 imagens, porque é aquele que vai passando para o lado. E para finalizar, ele tem que ter um design com a identidade visual, tá bom? Então imaginar que a gente tem isso aqui, quando eu clico aqui ele risca para mim já, porque isso aqui é um checklist, é vivo, a gente consegue configurar ele aqui. Também tem várias outras opções aqui, você consegue colocar uma tabela aqui dentro, você consegue, e claro, adicionar as informações aqui dentro, né? Não vou detalhar tudo, porque senão o nosso vídeo vai ficar extremamente longo. Eu quero te mostrar muitos outros recursos que a gente já tem. Você consegue colocar bloco de código, para quem trabalha com código, né? Scripts e tudo mais, você consegue colocar aqui, para quem é programador, por exemplo. Você consegue, clicando aqui embaixo, você pode colocar um divisor para criar divisões aqui dentro do seu texto. Você consegue colocar uma coluna nisso aqui e, por exemplo, você pode deixar uma coluna maior, uma menor. Você pode editar ela aqui para que você coloque informação desse lado e desse lado também. E aí você consegue colocar aqui basicamente de maneira bem organizada se você precisa de colunas. Você também consegue colocar textos maiores aqui, textos menores. Quando você seleciona, você tem várias opções de design. Você consegue deixar o texto roxo, azul, sublinhado, negrito, enfim. Você tem várias opções de formatação para isso aqui que são muito legais. Então aqui, o que você tem que entender? Aqui na atividade você consegue organizar o seu status por aqui, você consegue adicionar mais responsáveis aqui, você consegue gerenciar a prioridade dessa atividade, as tags que ela pode ter, colocar ou tirar as tags aqui dentro. Você pode também compartilhar essa tarefa com um link privado, com alguém que trabalha com você dentro da empresa, ou você pode criar um link público disso aqui. E aí, se você quiser criar um link público, todas as informações que você colocar aqui e você enviar esse link para alguém, a pessoa vai ter acesso às informações. Isso é legal se você quiser mandar a informação para um cliente ou para alguém que trabalha com você, mas que você não quer que ele gerencie o ClickUp, porque ele só veja aquilo ali e de repente te dê uma resposta, ok? Você consegue copiar esse link e mandar para ele. Você pode ativar ou desativar isso aqui no momento que você quiser. As tarefas, para melhorar o design aqui, a edição, você consegue minimizar ou maximizar isso aqui. Rolando a tela aqui para baixo, você consegue colocar subtarefas. Então vamos imaginar que você quer que isso aqui, na verdade, eu vou copiar esse texto e vou colar. E ele já me pergunta, múltiplas linhas detectadas, você quer criar 4 tarefas? Sim. Então olha, ele criou as 4 atividades aqui para mim. Aqui eu consigo minimizar ou maximizar as informações que tem ali dentro. Consigo gerenciar anexos por aqui, adicionar checklists aqui também que ficam padronizados. Funciona basicamente como isso aqui, só que ele vai ficar aqui embaixo e você consegue replicar esse checklist aqui em outros lugares, como por exemplo transformar ele em um modelo e usar em outras atividades no futuro. Adicionar anexos, você consegue importar, exportar, enfim, fazer o upload aqui de quantos anexos você quiser. Então vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Então olha só, eu tô subindo aqui 3 imagens, olha como ele aparece aqui para mim. Posso colocar esses anexos em lista para ficar de repente mais fácil de visualizar. Posso clicar aqui que ele vai trazer para mim como se fosse um quadradinho que eu consigo ver a imagem em tamanho real e fazer download de tudo ou fazer download peça por peça clicando nesse botão aqui. Eu consigo fixar isso aqui com uma imagem de capa também na minha tarefa e fica super legal, olha só. Aqui ele não vai aparecer porque a gente está vendo como lista, mas se eu visualizar como quadro, ele vai ter a capa da atividade aqui para mim. Aqui ele não ficou muito bem dimensionado por conta do formato da imagem, mas se você tiver uma imagem quadradinha, mais bonitinha, ele vai aparecer aqui para você. Aqui ele aparece grandão aqui em cima. Se eu não quiser isso, eu posso simplesmente desafixar e tirar isso aqui como imagem de capa e voltar a ter aqui a imagem sem a capa. Às vezes ele tem um delayzinho ali para carregar, mas já ele atualiza. Outra coisa legal do ClickUp é que aqui ainda na área de comentários, ele mostra para você basicamente todas as atualizações que tiveram dentro dessa atividade. Então olha só, quem alterou o status, isso aqui não tem como mexer. Então, por exemplo, se você precisar fazer um controle de histórico com seus colaboradores, você consegue fazer aqui dentro das atividades. Então você consegue ver o que essa atividade, todo o histórico de vida dela desde o seu início até o seu final ali, que vai para o seu destino final. Você consegue ver o que aconteceu dentro dela, quem adicionou tarefa, tirou ou não, tá? Você consegue ver tudo isso aqui. Você consegue filtrar também, eu preciso ver, por exemplo, só os comentários aqui de dentro dessa atividade. Você consegue ver como eu não tenho nenhum comentário. Vamos adicionar um agora aqui, comentário de teste. Olha só, ele tá trazendo para mim só os comentários. Então todos os comentários que você tiver dentro da atividade aqui dos seus colaboradores, você consegue ver. Outra coisa muito legal do ClickUp é que dessa parte dos comentários é que a gente tem vários recursos aqui para enriquecer a utilização da ferramenta. Então eu posso mencionar uma pessoa aqui ou colocando arroba, ou eu posso, por exemplo, atribuir esse comentário aqui para alguém, que é basicamente a mesma coisa que quando eu vou mencionar alguém, tipo no Facebook, você coloca arroba, o nome da pessoa vai mencionar ela. Então aqui a gente já falou.
falou, você consegue mencionar uma tarefa também. Então, por exemplo, se eu quero trazer, por exemplo, essa atividade aqui para cá e falar fulano, né? Mencionar a tarefa, mencionar o fulano e falar, olha, dá uma olhada nessa atividade aqui como inspiração. Coloco aqui o comentário. Então, quando a pessoa clicar aqui, ele vai abrir já a outra atividade para a pessoa. Voltando aqui, basicamente, deixa eu colocar nosso filtro aqui de novo, quero ver só os comentários. Então, aqui ele já carrega aqui pra gente outro comentário. Outra coisa legal, posso usar emojis aqui também, tá? Para enriquecer. Se eu digito barra aqui também, todas as opções que eu tenho de personalização aqui no campo de texto, né? Aqui, como eu estava falando para vocês, a gente também tem através dos comentários, tá? Caso você queira colocar código, linha de código, um título, uma faixa, enfim, você consegue fazer isso aqui. E um recurso, assim, incrível do ClickUp, que esse aqui, assim, cara, tem revolucionado minha rotina por aqui, que é iniciar a gravação, porque ele substitui o Loom. Quem conhece sabe que o Loom é maravilhoso e você ter uma ferramenta que substitui o Loom é melhor ainda. Basicamente, quando eu clico aqui em gravação, ele vai pedir para eu permitir e eu posso já sair compartilhando, gravando minha tela e não tem tempo de limite de uso. Isso é muito legal. Você pode gravar sua tela, gravar o áudio. Então, qual que é a situação real que isso precisa? Imaginar que a pessoa ficou com dúvidas sobre a atividade aqui de postar um carrossel toda segunda-feira, né? Um post lá no Instagram. Você pode simplesmente vir aqui, gravar a tela com o áudio, tudo direitinho, explicando para ela como que ela vai dar sequência naquela atividade. E esse vídeo que você gravar aqui, você pode fazer download, você pode colocar ele em outro lugar do ClickUp e começar a criar sua base de tutoriais internos. E o que passa a acontecer? Você explica as coisas pela última vez. Ao invés de você precisar ficar regravando toda vez a mesma atividade, você simplesmente vai pegar o link do vídeo que você já gravou e mandar para a pessoa com a dúvida já respondida. Isso é muito legal, isso é muito massa e tem, olha, eu vou falar para vocês, acho que tem sido um dos recursos mais legais que eu tenho utilizado por aqui e você notavelmente está vendo que eu fico empolgado em falar disso, porque você cria tutoriais para sua própria empresa, você otimiza os processos, você mantém padrão de qualidade gravando vídeos aqui de um jeito muito rápido, sem firula, sem dificuldade. Você pode também colocar um documento aqui e anexar arquivos aqui, como a gente já falou. Outra coisa que você pode fazer é mandar um e-mail daqui de dentro do ClickUp. Cara, isso é muito surreal, porque você vai clicar aqui, vincula um e-mail do Google, vincula um e-mail da Microsoft e tudo mais, e você vai colocar aqui para quem quer esse e-mail, tá? Você, depois que vincular, você vai colocar aqui para quem você quer enviar, então fulano@gmail.com. O assunto, vai digitar aqui, adiciona uma assinatura e envia. Cara, você pode mandar e-mails de dentro da própria ferramenta sem acessar o Gmail. É muito legal, só você vincular as coisas aqui. Ó, vamos recapitular rapidinho aqui. Espaço criado, nossa pasta de marketing de conteúdo criada. Lembrando que você pode criar outras pastas aqui também, tá? Para você ter seu espaço dentro de marketing, lançamentos, outros produtos que você tenha. Enfim, eu tenho várias aulas aqui no canal onde eu explico, inclusive, como usar para setores de marketing, marketing digital, lançamento e tudo mais. Aqui no canal tem vários conteúdos sobre isso. Mas aguenta aí antes de você ir para outra aula. Por quê? Porque é muito importante que você coloque aqui, primeiro, a noção em primeiro lugar de que, cara, tem muito mais recursos pra gente falar ainda. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem a opção de ver um mapa? Vamos imaginar que aqui a gente tem a nossa atividade e vamos adicionar aqui um campo personalizado de endereço, que é esse campo aqui local. Então, vamos dar um nome para ele, que é endereço de clientes. Vou adicionar aqui uma coluna. E olha que legal, a partir do momento que eu coloco o endereço aqui, então, por exemplo, vou colocar aqui Rua dos Três Irmãos, que é uma rua que eu morei já aqui em São Paulo, não moro mais lá, mas é uma rua que eu morei. Então, vou clicar aqui no endereço e olha que legal, a partir do momento que eu vou clicar aqui em mapa, que é uma outra forma de visualizar, ele vai marcar para mim no mapa, tô trazendo só aqui pro Brasil, onde é o endereço desse meu cliente. Então, olha só, eu vou só aproximando aqui, aproximando, olha só, ele vai carregando aqui para mim. Aqui você tem o endereço, visão de mapa ou visão de satélite, você escolhe, olha que legal. Cara, isso tudo de dentro do ClickUp, você pode ver a visão basicamente do Google Earth aqui, né, que você tem lá a visualização de prédios e tudo mais. Isso aqui, cara, é muito legal. Clicando aqui, tem o nome da pessoa, o nome do cliente, com endereço e tudo mais, e simplesmente você tem essa opção. É pouco? É muito? Vamos ver que ainda dá para melhorar muito essa parada aqui. Quero ver tudo como uma tabela. Vamos adicionar visualização, 2 cliques de distância. Agora, todas as informações que eu tinha lá na lista, eu tenho aqui como tabela. Nossa, Thiago, mas não tem nada aqui. Simples, você vai clicar aqui, adicionar coluna, e você vai colocar a coluna que você quiser. Eu quero que mostre os comentários, eu quero que mostre a data de atualização, quero que mostre, por exemplo, a data de início e a data de término, e eu quero também que mostre o responsável por essa atividade. Posso mover aqui igual Excel, então eu tenho o nome da tarefa, quem é o responsável, quantos comentários eu tenho aqui dentro. Se eu clicar, ele vai mostrar quais comentários eu tenho ali dentro, tem a data de início, enfim. Mesma coisa aqui na lista, você pode personalizar os campos que você quer ver. Quero ver também o campo de status, então aqui vou criar o campo de status, tá? Mover ele para cá, aumentar aqui um pouquinho. Então sempre que eu mudar o status de uma atividade, essa tarefa que está em revisão, pronto, mudo aqui pelo status, essa tarefa que está pronta. Olha que legal. Então lembra que a gente colocou aqui a tarefa para quando ela ficasse pronta, ela repetisse
se criasse uma nova, olha só, acabei de colocar aqui a tarefa como pronto e ela automaticamente vai criar uma outra atividade aqui pra gente. Então, olha só, criou uma outra atividade já com a data da próxima semana, porque a gente tinha configurado a recorrência e a partir de agora ela vai continuar criando as atividades aqui. Thiago, legal, gostei até aqui, entendi a visualização, mas olha, a gente tem a questão do YouTube ali também, né? Mesma coisa, aqui a gente configura tudo, personaliza tudo, e uma coisa legal é, se eu clicar aqui em marketing, ele vai mostrar tudo que eu tenho dentro de marketing. Se eu clicar aqui dentro só da pasta, ele vai mostrar tudo que eu tenho dentro da pasta. E se eu clicar dentro da lista, ele vai mostrar tudo que eu tenho dentro da lista. Então você pode ter uma visualização macro e uma visualização micro. Então vamos imaginar que você quer ver tudo de marketing em um calendário. Simples, clique em marketing, clique em calendário. Todas as atividades que tiverem data, tiverem prazo, vão aparecer no calendário e aí você consegue organizar o seu calendário da maneira que você achar melhor aqui dentro e visualizar aquilo que realmente importa para você. Uma outra coisa legal é que você pode duplicar, tem várias opções aqui de você duplicar aqui as suas tarefas. Então vamos imaginar que a gente quer duplicar tudo que tem aqui, mas ao invés de marketing de conteúdo é de repente lançamento, que ele vai perguntar o que você gostaria de copiar. Você quer copiar tudo, uma tarefa, você quer personalizar? Vamos copiar só responsáveis, os checklists, os anexos, só, beleza? Ele vai perguntar o local onde que a gente quer duplicar isso aqui, vou copiar a pasta e pronto. Ele vai começar a copiar aqui pra gente, dependendo de quanta informação você tenha dentro da pasta, ele já copiou e já trouxe aqui pra gente. Isso é muito legal, trouxe aqui tudo que a gente pediu de maneira personalizada. Agora, para finalizar, eu vou dar uma cor diferente aqui para as minhas pastas. Vou deixar uma vermelhinha, uma amarela. Por quê? Porque o visual ajuda a orientar aqui as informações e a gente já consegue aqui entender melhor visualmente o que está acontecendo. Lembra que eu falei para vocês que tinha muito mais coisa para a gente falar? A gente já tem os painéis, que basicamente são os dashboards. O que é um dashboard, Thiago? É uma forma de você visualizar todas as suas tarefas com dados e números e fazer uma gestão baseada em dados. Vou mostrar isso para você agora. Então aqui a gente vai criar um painel, pode usar o modelo, pode criar do zero, enfim, vamos começar do zero para você entender. Para que serve um painel? Basicamente você consegue centralizar aqui informações da sua conta do ClickUp. O que isso significa? Vamos imaginar que você quer ver todas as suas tarefas, ok? Por status. Parece complicado? Vamos pegar essa torta, ia falar, esse gráfico de pizza, carga de trabalho por status, e eu quero ver todas as atividades de dentro de marketing de conteúdo. Todos os status, incluir subtarefas, vou adicionar um elemento. Tô passando um pouco mais rápido para você entender. Eu escolho o tamanho disso aqui e eu consigo ver dentro da origem de informação que eu selecionei. Então aqui eu quero ver só aqui de dentro de marketing de conteúdo, tudo que eu tenho ali dentro e em que status que tá. Então eu tenho duas atividades lá dentro que estão prontas e tenho 12 para fazer. Olha que interessante. Vamos adicionar um outro elemento aqui. A gente também consegue colocar, por exemplo, uma que é tarefas por responsável. Vou selecionar o local, marketing de conteúdo, ou não, quero selecionar tudo dentro de marketing. Esse space aqui não. Tudo que tá dentro de marketing, vou tirar esse aqui, vou adicionar elemento. E ele vai mostrar que no caso aqui só tô eu, mas quando você tiver várias pessoas, quantas atividades você tem por responsável. Isso é outra coisa que vai dar para você saber e que é muito legal. Enfim, cara, tem uma série de coisas aqui que você pode colocar para você saber e puxar informações, como por exemplo, você pode rastrear o tempo, isso aqui só no plano pago, tá? Você pode, por exemplo, criar relatórios de quantas atividades e quem concluiu, quem tá com atividade atrasada, isso no plano pago. Você tem várias opções aqui de criar dashboards e uma coisa muito massa, que é isso aqui. Isso é de graça, tá? Você consegue, por exemplo, trazer sua landing page ou uma planilha do Google para cá. Mas como assim, Thiago? Vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa página de vendas do coletivo, da nossa comunidade, a primeira comunidade brasileira de gestão para profissionais de marketing. Então aqui eu vou colocar o nome, página de matrícula coletivo. E olha só, vou colocar o link aqui e adicionar elemento. Olha só o que ele vai fazer pra gente. Eu vou deixar maior. Ele trouxe a minha página para cá. E detalhe, eu consigo mexer em toda a página por aqui. Consigo copiar as coisas, selecionar. Eu consigo, se eu quisesse comprar a minha própria comunidade por aqui, eu poderia. Olha só, consigo preencher os dados aqui, enfim, consigo fazer tudo que eu quiser por aqui dentro do ClickUp. Então você pode trazer páginas, planilhas, docs, você consegue centralizar todas as suas ferramentas numa só. Tá pouco? Ainda tem muito mais coisa pra gente explorar por aqui. Vamos falar sobre os documentos do próprio ClickUp, que na minha opinião são muito melhor que os documentos do Google. Vou adicionar um novo pra gente começar aqui, para que você entenda como funcionam os documentos, tá? Vou clicar aqui em cima para expandi-los, para que ele fique em tela cheia. E aqui, vamos começar com design? Eu adoro design, cara. Aqui, ó, clicar em capa. Aqui eu posso fazer o upload de uma capa, posso pegar um link de uma imagem ou pesquisar imagens. Aqui, por exemplo, food. Imaginar que eu queira uma imagem de comida aqui. Vamos pegar esses limões aqui, vou reposicionar, que eu achei que assim vai ficar mais bonitinho, beleza? Com esses dois aqui cortadinhos, vou salvar a posição. Como fazer de um limão uma limonada. E agora a gente vai fazer o que basicamente aqui? A gente consegue adicionar
adicionar um ícone para otimizar a personalização. Então, vamos colocar um limãozinho aqui em cima. E olha só, aqui, cara, o céu é o limite, porque literalmente quando você clica em barra, você consegue ter várias informações e personalizações que eu falei. Então, eu quero um cabeçalho 1, que é basicamente parte 1, tutorial. Aí aqui eu vou colocar o meu tutorial todo por escrito. Thiago, tô achando a letra pequena. Aqui do lado, detalhes da página. Vamos colocar aqui, basicamente a gente pode mudar aqui o nosso texto, você pode colocar um design diferente, você pode deixar pequeno, normal ou grande, você consegue deixar essa tela aqui um tamanho completo, tá? Ou deixar ela um pouco mais centralizada, que é o padrão, uma coluna aqui no meio. Thiago, não quero imagem de capa, tira, não quero título, tira, você não quer pôr uma legenda, aqui é um tutorial completo. E aí você pode colocar uma legenda aqui. Ah, não quero que apareça ali o nomezinho do autor e nem a data de atualização. Você pode deixar clean do jeito que você quiser. Você pode criar um índice aqui do lado. Muito legal. Quer ver? Eu vou mostrar para você isso aqui. Eu vou replicar. Ctrl C. E agora, o que eu vou fazer? Parte 2, parte 3, parte 4. E aí, quando a pessoa vier navegar isso aqui, olha só. Deixa eu dar um espaço maior. Então, olha só. Quando a pessoa navega por aqui, pela lateral, fica como se fosse um menu. Você também tem isso aqui, é muito legal. Aqui do lado, a gente pode ativar essa opção e você pode ter aqui tempo de leitura. Você pode ter quantas palavras, você pode ocultar as estatísticas, você pode ter essas estatísticas aqui do documento completo ou só dessa página, porque a gente pode criar outras páginas aqui também. 245, isso aqui tá errado na tradução, já eles vão corrigir, que é basicamente quantos caracteres tem, né? Personagem em inglês é character, uma coisa assim, e basicamente ele traz pra cá, a tradução não tá correta, mas em breve vai estar. Mas aqui é quantas palavras, quantas letras a gente tem aqui, quanto tempo de leitura. Vou fixar o tempo de leitura, conforme eu vou digitando aqui, ele vai atualizando ali o tempo de leitura pra gente, beleza? Tem mais coisa ainda, tem mais coisa pra gente falar. Então aqui, modo foco, essa paradinha aqui de bloquear é muito legal, porque o modo foco, ele vai dar atenção só na linha que você tá digitando, tá vendo? E se eu quiser desabilitar o modo foco, eu faço isso. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Tem o modo avançado, que você pode ainda ter mais personalizações se você quiser, mas eu acho que já deu para entender que aqui a gente tem muita coisa já para trabalhar. Não gostei, fiz cagada. Desculpe o termo, mas reset. Pronto, fiz coisa errada, reset. Você consegue já colocar ali. Você consegue, por exemplo, usar modelos aqui dentro. Então vamos criar uma nova página, tá? Vou adicionar uma página aqui. Então temos como fazer de um limão uma limonada. E agora eu vou querer um modelo aqui, um modelo de marketing de um checklist de um produto digital. Olha que legal, ele já trouxe aqui para mim, ele duplicou. E aqui eu tenho checklist, tenho imagens que eu posso anexar, tenho essas personalizações. Tudo isso aqui a gente consegue criar do zero, tá? Posso colocar uma GIF. Cara, o céu é o limite, literalmente. E aí, acima de tudo isso, o que você pode fazer? Você pode pegar esse doc que você criou, clicar em compartilhar, link público, copia o link e manda para quem você quiser. Olha como vai aparecer para a pessoa. É praticamente uma página. Se você quiser colocar isso aqui como se fosse uma página, você pode. Olha, isso aqui é o que a pessoa vai ver lá fora. Você consegue colocar seus processos e tudo mais e colocar aqui a maneira que você achar melhor, se vai ser público, se não vai, ou convidar pessoas de dentro da sua área de trabalho para ver esse documento. Então, vários recursos. Vamos voltar lá para o início. Falamos então dos espaços, falamos dos painéis, que são os dashboards, né? Onde a gente consegue criar as informações, os documentos que a gente consegue trazer para cá. Dá para criar atividade, além de atividade, checklist, subtarefa. Conseguimos colocar também aqui dentro telas de registro, ou seja, gravar sua tela, né, share screen aí e gravar seus processos, seus tutoriais e colocar aqui para sua equipe assistir. Monitorar tempo de rastreio, a gente não falou muito disso aqui, mas basicamente tem um temporizador, onde você consegue colocar, por exemplo, o temporizador em pausa ou não, tá? E você coloca aqui quanto tempo você passou numa determinada atividade, caso você queira fazer isso, tá? Tem outras opções aqui que eu não vou falar agora sobre ela, tá bom? A gente tem outras aulas aqui no canal falando sobre isso. Thiago, notei que aqui você não tem foto de perfil. Vamos mudar isso? Vou então aqui no lado, minhas configurações. Aqui em minhas configurações, vou mudar as configurações da minha própria pessoa, ok? Nome, quero mudar meu nome, quero colocar outra. Aqui, quero, por exemplo, mudar a cor, ou não, quero colocar uma foto. Vou colocar uma fotinha aqui. Vou imaginar que essa foto que fosse minha, que não é, mas vamos imaginar que fosse minha. Vou salvar aqui. Pronto, tem minha foto de perfil. Quero mudar a cor do meu sistema. O que é isso, Thiago? Basicamente é essa paradinha aqui do lado. Tem várias personalizações que você pode fazer de cores diferentes para melhorar o seu layout.
Idioma, quer manter inglês? Você pode manter inglês, o português está em beta ainda aqui, mas já está muito boa, tá? Fuso horário, recomendo muito que mexa nisso aqui. Vou colocar aqui São Paulo sem o acento ali. Ele vai atualizar a tela aqui pra gente, sempre importante você notar isso, que tá tudo bem, ele vai atualizar aqui, já traz informações pra gente. Que dia começa a semana no seu calendário? Lá tava padrão domingo, né? O primeiro dia no calendário. Vou mudar para que o primeiro seja segunda. Formato de hora, vou colocar 24 horas e o formato da data, dia, mês e ano. Ele tava no formato americano, tá? Vou salvar as informações, já fica bem legal. Aqui eu posso também adicionar o modo escuro, que basicamente vai tornar minha experiência aqui com design talvez uma estética mais agradável para mim. Se você gostou do modo escuro, deixa um like aqui, porque a maioria das ferramentas ainda nem tem, e o modo escuro você pode alterar tanto por lá, quanto clicando aqui nas configurações, e a um clique de distância você ativa ou desativa o modo noturno. Olha só, muito massa, né? Muito legal, você consegue fazer isso tudo e muito mais através do ClickUp. Espero que tenha ficado claro para vocês até aqui que o ClickUp é uma ferramenta que, ao contrário da maioria das ferramentas do mercado, você não precisa se adequar à ferramenta, é a ferramenta que se adequa ao seu tipo de projeto. E a parte mais legal de tudo isso é que você tem um preço extremamente competitivo com outras ferramentas. Vamos fazer um comparativo rápido? Olha só, esse aqui é um comparativo com o Trello. Vou passar muito rápido, mas basicamente aqui é o plano pago e aqui é o plano gratuito do ClickUp. Plano gratuito do ClickUp você tem tudo isso aqui, enquanto no plano pago do Trello você nem tem essas coisas aqui nem no pago. Isso é um absurdo, porque basicamente tem muito mais recursos já no plano gratuito. O ClickUp foi basicamente líder vários anos, várias vezes seguidas em várias tags diferentes, ou seja, vários prêmios diferentes aí que tiveram. Você basicamente tem também aqui embaixo a questão do preço, né? Olha, você tem tarefas, metas, automações, docs, sprints, templates e muito mais por $50 a cada 10 usuários, tá? Aqui é a métrica para 10 pessoas. Enquanto no Trello custa o dobro e com muito menos recurso. E você também tem as views, né? Que no Trello você só pode ver a linha do tempo, timeline, calendário e o board. Enquanto aqui dentro do ClickUp você tem lista, board, Gantt, calendário, timeline, mapas mentais e muito mais. E mais uma vez por um preço competitivo. Ele contra o Notion, né? Mais uma vez, plano gratuito do ClickUp, plano pago do Notion. Olha a quantidade de recursos que você tem extra, que você tem em um que não tem no outro, tá? E que aqui, mais uma vez, o ClickUp se destaca muito, tá? Você tem tudo isso aqui, enquanto o plano é muito mais caro no Notion, $30, lembrando que dólar pra gente faz uma diferença muito grande, enquanto no ClickUp, isso aqui no plano pago, você tem muito mais recursos pagando menos. Tá convencido? Não tá convencido ainda? Eu tenho mais uma coisa aqui pra gente fechar com chave de ouro, que é a parte de automações. Cara, eu sou muito fã do ClickUp por conta das automações. Como que funciona? Basicamente, clicando aqui em automatizar, adicionar automação. Quando acontece alguma coisa, faça isso. Então, vamos imaginar aqui, quando, por exemplo, o status de uma tarefa, quando acontece a mudança de status, de qualquer status para em revisão, automaticamente ele vai mudar o responsável. Aqui ele está como traduzido como sessionários, mas é um responsável, tá? Para mim. Então, vamos imaginar que quem faz a revisão sou eu. Então, o status para que faça a atividade é do Pedrinho, do João, do Marcelo. Mas sempre que a atividade entrar em revisão, vai atribuir para mim como responsável. Isso de forma automática para qualquer atividade, tá? Isso aqui dentro do meu ClickUp, é claro. Que eu consigo ativar ou desativar essa automação e aqui em cima eu consigo ver. A gente tem no plano gratuito 100 automações disponíveis para testar, para fazer suas primeiras brincadeiras e experiências, ou até mesmo para usar num projeto menor, projeto está iniciando, você consegue usar aqui as automações. Aqui você pode pagar só as automações se você quiser, mas recomendo que você pague o primeiro plano limitado, que você ganha várias automações a mais, você ganha 1000 automações e você tem um plano pago com vários recursos a mais e não só pagando pelas automações, tá certo? O que eu quero deixar para você? Aqui no link abaixo você vai ter o link de várias playlists diferentes, onde a gente tem muitos recursos, muitas aulas importantes e interessantes para que você consiga explorar mais o ClickUp com estratégia. Para mim, minha filosofia de trabalho é: ferramenta importa sim e muito, porque a ferramenta é uma boa parte do trabalho, mas ainda assim a estratégia sempre vai ser o que mais importa. Espero que tenha ficado claro para você. Vai agora no link aqui embaixo para você verificar as nossas playlists e ver qual é interessante para você que você melhore o seu estudo e tenha muito mais resultado usando o ClickUp. Vai lá!